Sejam então bem-vindos a mais este podcast Scoot Entre Linhas, o quarto episódio desta série. Tenho comigo hoje um convidado absolutamente de luxo, um campeão europeu, portanto só isto já disse tudo. Tunha Lame. Tunha, bem-vindo. Antes de mais dizer-te que é um absoluto orgulho do Oeste, neste caso, ter-te aqui connosco. Gostava de começar esta conversa por esclarecer aqui um pequeno mistério sobre o teu nome. Porquê Tunha? Como é que isso nasceu? Diz lá. Antes de mais, obrigado pelo convite. Vamos lá ter uma boa conversa então, não é? Exatamente. Isto foi uma alcunha que a minha tia me deu em criança, até depois de ter sido campeão europeu. Numas entrevistas tentaram perceber qual foi essa tal curiosidade, tirar essa curiosidade, só que a minha tia não me soube desvendar esse segredo. Não há mesmo. Foi um nome que ela simplesmente começou a chamar assim do nada? Ficou não há, assim, ficou. É que podia às vezes ter uma história Pois, relacionada também. a um desenho animado, ou sei lá, às vezes a uma personagem, qualquer coisa, nada. Não, por causa não. Tentei ainda por duas ocasiões em entrevistas diferentes tentar saber, porque era uma pergunta que era sempre Claro. que me faziam e não me soube dizer o que era. Tu és daquelas pessoas que certamente que não no teu meio familiar, mas para o grande público que te segue, quase, pelo menos poucas pessoas saberão o teu verdadeiro nome, não é? É curioso. Sim, porque sim. A tua alcunha, a tua persona quase que ficou maior do que o próprio... Sim, isso é mais nome formal. Exatamente. Muitas poucas pessoas chamam pelo nome. Mas ainda respondes pelo nome se alguém te chega lá. Carlos, ainda olhas ou nem por isso? Olho, mas não, é raro. É raro já acontecer. É raro. Muito bom. Olha, e já agora vamos até ao fim, já que estamos numa de nome, também gostava que explicasse aqui às pessoas, algumas pessoas sabem, outras não, o D-Lame, isso significa o quê? São iniciais aí de familiares importantes para ti, não é? São. O D é de Diego, o L de Lia, A de Alicia e o M de Milena. Ou seja, nunca jogas sozinho, jogas sempre... São sempre nas minhas costas, sim. É um 5. Sempre nas minhas costas. Começou com o Lame, só que entretanto nasceu o Diego e ficou o de Lame. Muito bom, muito bom. Sim, senhora. Tenho aqui nos meus arquivos que tu estudaste arquitetura antes de enverdares aqui pelo desporto. É isso. Conta-me um bocadinho como é que nasceu esta tua paixão pela arquitetura. Quando entrei no 10º ano, fui para uma escola que era António Padre de Vieira, em Lisboa. Ok. E fui para o agrupamento 2, onde tirei a parte que era artes e depois, no final, entrei na faculdade. Como não tinha no meu exame nacional, não tive 14 ou 15, já não me recordo, a geometria descritiva no exame nacional, então o último a entrar na faculdade de arquitetura foi com 18, então como não consegui fui para uma privada e tirei 2 anos de arquitetura, só que entretanto eu gostava e gosto muito de jogar, gosto do desporto. Foi uma decisão que eu tive porque na altura eu não conseguia conciliar a faculdade com os treinos, então havia partes em que eu começava a falhar muito com as maquetes que tinha que fazer, alguns trabalhos que tinha que fazer, então não conseguia conciliar as duas coisas e decidi só congelar a matrícula por um momento, mas com a ideia de voltar, mas depois deixei-me andar que só tornei-me mais profissional no futsal. Claro. E não sei, quem sabe se foi uma boa decisão ou não. E achas que quando isto tudo do futsal, pelo menos a parte de jogador, terminar, achas que ainda podes ir lá um dia fazer o que falta? Não sei, não. Acho que para a arquitetura já não. Vejo-me a fazer outras coisas. Gosto muito daquilo que estou a fazer agora, que vou dando treinos individuais a crianças, etc. E gosto muito disso. E como também tenho a minha academia que agora vai começar no Torre Laranja este ano, quero que corra da melhor forma e para saber como é que é, para saber por isso vai ser algo novo e saber como mudou com isso, percebes? Isso é um desafio novo, era uma das perguntas que eu tinha para te fazer. Vem uma academia com o teu nome, não é? Isso é um projeto muito interessante. Sim, é a Academia Tunha Lame. E vai começar quando? Começa agora em setembro. Ok. E agora estamos numa fase de angariar inscrições, atletas, etc. E depois a partir daí arrancar com a academia. Muito bem. Tu também, quando fazes esta opção pelo desporto, segues também para professor de Educação Física, não é? Cargo que exerces. Isso é uma parte importante da tua vida ou continuas
mais focado no futsal ou consegues equilibrar as duas coisas? Até este ano conseguia. Este ano já não consigo porque temos às vezes treinos bidiários e os treinos não é tanto para os bidiários, é o treino da tarde, já é mesmo na tarde. Antigamente era mais para a parte da noite. Okay? Então aí já conseguia conciliar porque as aulas eram das 4h30 às 5h30, então conseguia conciliar mais ou menos as coisas. Agora é-me impossível, infelizmente, porque era algo que eu gostava muito, daquele momento, daquela hora com os miúdos e estar com eles e ensinar-lhes coisas boas e fazer exercícios e brincadeiras, etc. Então era um momento que eu, por acaso, conseguia conciliar e gostava muito. Muito bem. Vamos aqui falar um bocadinho da Torriense. Vais para a tua terceira temporada, não é? Certo. Já conheceste aqui muita gente. Quando olhas para este percurso, quais são assim aqueles jogadores com os quais tu te cruzaste e hoje em dia até já podem até nem fazer parte deste plantel, que mais marcas te deixaram, mais recordações? O mais engraçado, o Boto, obviamente. O mais carismático, o Veloso, o Cris, porque imagina, eu podia estar aqui a dizer todos, porque eu encontrei uma equipa, quando me convidaram para aqui, o Sérgio disse-me que isto era uma equipa muito familiar, tinha um núcleo muito amigo, que entre ajudavam-se, tanto na altura o Pinheiro, que era um jogador que teve cá carismático também, muito carismático. Estava na altura a fazer uma piscina em casa e estavam todos, na altura quando o Sérgio fez uma proposta, estavam todos a ajudar e ele disse, olha, para tu veres, já não estão juntos, porque a época está parada e estão todos ali a ajudá-lo, porque para tu veres a união que eles têm entre eles. Eu disse, ok, bom, isto para mim interessa-me porque é algo que eu sempre gostei nos meus balneários, né? E quando cheguei foi isso mesmo que eu notei, e notei uma equipa que vinha de 2 anos a subir, 2 ou 3, 2 na altura acho eu, a subir divisão e com jogadores que não tinham jogado nos campeonatos nacionais, mas que tinham qualidade e tinham uma coisa que eu admirei bastante, que era humildes e que queriam crescer muito, gostavam muito de aprender e queriam, e não, porque eu sou bastante chato nesse sentido, que gosto de dizer, olha, faz isto, gosto muito de corrigir, percebe? Porque imagina, porque eu se vejo qualidade e se vejo que a pessoa gosta de aprender, eu sei que tu és chato, porque eu uma vez assisti no fim do jogo, que por acaso no ano passado até tínhamos perdido, se não me engano. E tu estavas ali a corrigir, eu penso que na altura era um guarda-redes e ele até ficou, estava chateado de ter perdido, não é? E na altura até ficou zangado contigo, porque se calhar naquela altura não lhe apetecia ser corrigido, penso eu, não é? Porque eu às vezes tenho essa coisa, que eu sou muito inconveniente nos timings. Às vezes podia ficar se calhar um bocadinho naquela parte normal, numa altura muito delicada, que foi quando nós tínhamos perdido, eu não sei quando é que foi, mas... Acho que foi em Viseu ou uma coisa assim. Ok, já sei, foi o Achete, foi o João. Eu penso que uma coisa parecida. Depois foi para Portimão. Esse mesmo, já me recordo, foi lá, não foi? Foi em Viseu, se não me engano. Mas imagina, é uma forma de falarmos, percebes? Que no calor do momento, tanto que nós somos amigos, claro, tirando isso e não manchou nem mexeu nada. Aliás, nessa amizade. Há uma coisa que eu acho muito curiosa no futsal, e eu tenho a sorte de acompanhar as 3 equipas séniores do Torriense, e no futsal vive-se uma coisa muito engraçada, que é vocês, competição à parte, pura e simplesmente derretem-se uns aos outros, seja no estágio, seja no autocarro. É impressionante, vocês estão sempre... não me leves a mal, mas parecem uns putos de escola às vezes a derreterem-se uns aos outros, não é? E isso é uma cena fixe, não é? Porque, sim. Porque é uma maneira de fomentar o espírito do grupo, não é? Às vezes até penso, será que eles estão mesmo chateados? Mas isso são vocês a brincar, não é? Somos assim, não é? Imagina, desde que eu estou cá até agora, isso foi algo que tem que ser, isto é aquela brincadeira, aquele estar sempre, tanto que agora temos um grupo bastante interessante nesse sentido, porque todos ali gostam de brincar, o que é muito bom, percebes? Claro. Isso faz a diferença. Olha, diz-me uma coisa, tu ainda tens o telefone do Boto ou não? Tenho. Eras menino para ligar ao Boto do meu telefone para ele não conhecer o número e dizer-lhe, por exemplo, que está uma pizza a chegar à casa dele e que ele não atende? Ele vai reconhecer a minha voz, mas tens que fazer uma voz diferente. Ok, vamos a isso. Então diz-me o número e ver se a gente consegue fazer essa brincadeira. Deixa-me ver só, cara. Quer dizer, diz, não, marca aqui, não vamos estar aqui a divulgar o número do Boto. Eu acho que é, porque ele tem para aí uns 40, mano.
Sabes porquê? Há bocado estava a tentar falar com ele para saber coisas tuas, não é? Que eu tenho que ir aos meus informadores. Olha quem. E ele disse-me logo assim: Este aqui, pelo menos. ele mudou de número, assim, olha, já foste. Então, vamos lá então ver se a gente consegue fazer essa partida. Depois vou pôr em alta voz, ok? E tu aproximas do micro. Pá, e tentas-lhe só dizer: olha, eu estou a falar aqui, temos que inventar. Para não dizeres a marca, dizes que estás da Glovo e que estás lá para entregar-lhe a pizza que ele pediu à porta de casa dele. Só para ver como é que ele reage, pode ser? Espera lá, altifalante. Estou, amigo. Estou aqui cá embaixo na porta do prédio da Glovo. Tem aqui a sua pizza. Eu não pedi nada, amigo. Como não, amigo? Tem que pagar, amigo. Hã? Tenho aqui uma pizza para ti. Aonde? Cá embaixo, só que embaixo do prédio. Pode abrir a porta, por favor? Eu não estou em casa, estou a chegar. Então, quanto tempo demora, amigo? Eu não posso ficar aqui, tenho que trabalhar, amigo. É engraçado. Não percebi, amigo. Eu não pedi pizza nenhuma. Amigo, mas eu tenho aqui, amigo. Não está a brincar com o meu trabalho, então. Desculpa, amigo. Estás aonde? Estou à porta do teu prédio, da morada que me deste. Então E vá. qual é que é a rua, Então vá. Carlos? Estou na zona do Pendão. Aonde? Pendal? Não percebi. Pendal? Então não pedi nenhuma pizza, pá. Então fica aí, olha, tens comigo aqui. Amigo, olha, não sei como vamos fazer, mas tem que pagar, amigo. Tenho que pagar uma coisa do que eu não pedi nada. Nem sei qual é que é a rua que tu estás, nem nada. Diz-me lá. Então, amigo, vou aqui ver como gerente como resolvemos e já falamos. Adeus. Não. Adeus, Não, amigo, não, não, amigo. não, Não, amigo, amigo. Adeus. Acho que o Boto vai ligar de volta, não sei porquê, não é? Mas gostei desse, uma espécie de castelhano. Saiu. Eu não sei o que eu fiz. Não sei se foi ucraniano com o espanhol. Isso saiu. Pá, incrível. Eu acho que o Boto não só fica, pois não. Este telefone vai tocar, eu estou a sentir. Ai, Eu cara. estou a sentir. A gente a seguir já lhe diz. Até vou tirar o som porque eu sinto que ele vai regressar. Isso até chora. Epá, o Boto de facto deixou saudades porque era um cromo, Sem dúvida. era um cromo incrível. Olha, outra pessoa que tu falaste que eu acho que também tinha carisma e tu referiste justamente isso foi o Veloso. O Veloso pediu-me para te fazer duas perguntas, que eu não faço ideia porque é que ele me pediu isto. Para mim não me fazem sentido nenhum. Claro. Oh, isto é ele. Para mim não fazem sentido nenhum, mas se calhar para ti faz. Ele manda-me perguntar qual é que é o animal mais forte e inteligente da selva. Esse é um boneco. Foi um discurso que eu dei num dos jogos, estás a ver? Olha, aí está ele, era assim. Ok. Vais ajeitar, não? O que é que eu faço? Vou rejeitar, não é? Mano, ou rejeitas ou. Diz que já afinal era para ali. Ok, se ele agora outra vez atendes e diz que te enganaste, está bem? Okay. Depois a seguir gente no fim liga e lhe explica, senão o homem coitado vai ficar à toa. Não, esse não é coitado, esse merece mesmo. Merece? Achas merece. Que porque ele também era o rei das partidas, não é? Por isso esse merece mesmo. E estava-te a dizer, foi um discurso que eu na parte do meu TikTok, olha. É? Achas que descobriu? Deve ser por causa da... mas deixa estar. E eu acho que foi... Não, tenho certeza, foi um discurso que nós tivemos, que eu disse num jogo, fiz lá num jogo, que não me lembro como é que era o discurso, mas mais ou menos é isso, porque era sempre uma piada que nós tínhamos. E eu nessa altura, aquilo soava, que era para perceber que aquilo que eu queria tirar era para nós encararmos o jogo, que era um jogo que acho que era contra o Ferreira de Zezes, e era um jogo bastante importante porque era a segunda fase, por isso Estás a falar da fase de subida, não é? Cada derrota aí, aquilo era mesmo, porque aquilo era só uma volta. Não havia margem de erro. Yeah. Então foi mais para espicaçá-los, foi mais para perceber que para nós entrarmos numa. Porque toda a gente falava muito do Ferreira de Zezes, que eles é que eram os candidatos a passarem aquela fase, e para encararmos o jogo sem medo. E foi o que aconteceu e conseguimos ganhar o jogo, que foi muito bom mesmo. Discurso bom. Yeah. É porque a segunda pergunta dele leva-me a crer que está relacionada um bocadinho com a primeira, que ele diz. Diz-lhe que tu choras sempre para falares antes dos jogos, que é verdade ou não? Para falar quanto? Antes dos jogos. Antes dos jogos. Era mais nesse sentido. Ou seja, no sentido em que tu gostas de fazer o discurso. Porque gosto, por exemplo, quando nós íamos embora, quando dávamos o grito, gosto que tenhamos um momento ali, só os jogadores, para dizermos o que quer que seja motivacional, ou o que quer que seja, para alguém que queira
quer de rezar, ou o que quer que seja. Sim, sim, Temos o nosso momento durante menos uns 5 minutos, porque também não dá para Exatamente. muito tempo, Não estás dá a para ver? muito mais, sim. Então, como ninguém assumia esse papel, eu é que assumia esse papel. Chegaste à frente, claro. Tinha que ser eu a Vou só a tirar aqui falar. o som disto. Tira, porque eu tira. sinto O meu não que- tem, não tem sinto nada que o por outro isso. não é menino pacificado. Está aqui, não está a ficar, mas Não está é? aqui. Está aqui. Está ele já- fortíssimo. Deixa eu estar. Está fortíssimo. Deixa eu estar. Espero que ele não me leve a mal, não vai levar a mal. Tu estás maluco, Claro que não. esse é para não ter pena mesmo. Muito bem. Outra coisa engraçada que me disseram sobre ti e sobre a tua carismática barba é que tu não entras em nenhuma quadra sem antes a penteares devidamente. Explica-me lá isso um bocadinho Yeah. melhor. Eu tenho que ser sempre o último a sair do balneário. Exatamente, também me disseram. Tem que ser sempre o último. Mas pronto, é só uns pequenos retoques, nada de Não é nada muito- especial, mas já é de há muito tempo que se tenho que sair da. Mas fazes por superstição ou porque gostas de estar sempre na tua melhor versão de ti próprio? Não, isso foi só de retoques, mas nada, tipo, nada especial, porque às vezes quando estou a vestir a camisola, que é a última coisa que faço, fico despenteado, mas nada de especial, nada. Mas não tem a ver com nenhuma superstição, Não, imagina. não, Mas não. também não há hipótese de seres o Superstição, último se a sair calhar, é do o balneário. último. Isso sim. É. Isso levo mais, porque é sempre uma coisa que eu gostei de fazer. É sair sempre em último. Isto leva-me aqui ao próximo tema, que eu acho que é um tema importante que a gente tem aqui a abordar no programa, que é aqui um bocadinho a tua relação com a moda. E por isso, eu não sei se te lembras de um programa que havia antigamente num canal de televisão que era o Polícia da Moda. Sim, Não, era um não- senhor careca, não era? Não que eu te ache parecido com ele, de todo, mas eu, como vocês gostam sempre muito de estar a falar uns dos outros, eu trouxe aqui algumas fotografias de uns colegas de equipa e vou-te lançar o desafio para tu seres o Polícia da Moda e comentares estas fotografias. Ligas nisso? Coitados. Vamos ver. Vou começar por alguém por quem eu sei que tu tens particular estima e que gostas muito de entrar com ele, que é o Ivo, Ok. que é uma espécie de... É o top model da Toys R Us. É esse mesmo, é esse o homem. Pá, eu vou-te mostrar esta fotografia e vou pedir que me a comentes. O que é que tu. Eu acho que, imagina, eu há vou- fotografias que só a fotografia em si. Não dá para comentar. Isto aqui descreve tudo o Ivo. E é o Ivo, não é? É isto, o Ivo é isto. Esta personagem, este boneco, é isto. Mas é uma pessoa que gosto muito. É certo, É. certo. Portanto, esta fotografia é incrível, de facto. É. Portanto, mas tivesse que dar, ok, o Polícia da Moda, um cartão amarelo, cartão verde ou cartão vermelho, aqui. Ele é um cartão para o Ivo, tinha que ser um cartão dourado mesmo, porque Ok. ele é mesmo especial, este boneco. Ok. Este é mesmo especial. Este. Muito bem, vamos passar ao próximo, neste caso aqui, o nosso Pina também. É logo esse. Esse é o Mr. Fit. Ainda que não tenha muita roupa vestida, mas o que é que tu também tens a dizer disso? Isto é o Pina também, percebes? Isto são. Por acaso estás a escolher bem as fotos. Porque isto é o Pina. Ele, por exemplo, foi a semana passada, trouxe umas meias com este padrão quadrado. E eu ouvi-o a gozar com o Ivo. Ele assim, Ivo, olha aí, o teu amigo, queres jogar xadrez ou damas, não sei mais. E nós vamos para casa. Quando eu chego a casa, o que é que o Sr. Pina mete num story? Uma foto assim, tronco nu, a mostrar os abdominais, com esse chapéu, que gozou comigo, estás a ver? Há poucas Por isso horas. É um personagem, este é mesmo vermelho mesmo. Cartão vermelho. É esse vermelho, sem dúvida alguma. Vamos então ao próximo, pá, que eu acho também incrível. O que dizer? Ai, mano, o que é que foram fazer? Este não é. Isto não é montagem, atenção. Não é montagem, infelizmente não é montagem, estás a ver? Porque isto é uma versão que eu, quando conheci o ano passado o Rafa, que era uma pessoa muito pacata, muito reservada, etc. Depois este ano, quando se calhar foi por ele ter trazido a irmã para aqui, foi que fez ali uma mudança, porque ele agora já é TikToker. Ok. Ele faz as suas. Aliás, eu tenho aqui mais coisas. Esta camisa. Esta camisa. Ai, mas esta camisa, tenho a certeza absoluta que ele só vai usar ali. Não vai. Achas que não sai do TikTok esta camisa? Não, acho que não. Porque quando eu uso, porque eu não gosto, mas é muito raro. Imagina, em 20 camisas que tenho em casa, 2 são básicas, o resto é tudo com padrões. E eles gozam. Então, depois vejo estas coisas e eu gosto disso, percebes? Cartão quê? Cartão- Este é vermelho cartão também. vermelho. Vermelho. Está chumbado. Ok. Falando de estilo, é um jogador que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas o Ferro, aqui numa versão de calção. Isto foi o Teixeira escolheu mesmo a dedo. Incrível, mano, incrível. Este eu não tinha visto mesmo. Que personagem, ele a dançar, então ele há de ter, quando tiverem a oportunidade de o ver a dançar, vou. Ele dança também, é? Não dança, mas Mas dança. tenta, esforça-se. Sim, dança. Isso para mim é amarelo. Eu estou a sentir, pois.
Amarelo, Não vai ser sobre as cartão verde, não é? Já não, percebi. amarelo só por causa da paisagem, pronto. Ok. Outra personagem, agora aqui os abdominais vão impressionar-te. Claro. Quem é este boneco? Pá, incrível, mano, Giovanni. Giovanni é o primeiro ser humano que eu conheço que pode ficar o tempo inteiro debaixo do sol que fica com a mesma cor. Não nem muda? fica vermelho, nem fica nada, ele é assim, Ok. é transparente. Ok. Yeah. Então, ainda há bocadinho estávamos a gozar com ele sobre isso. E isto aqui. Agora não sei, essa batatinha, o meu filho está com mais batatinha que ele. E o abdominal também não está fortíssimo, Está pois fixe. Não, isso é corpo de pré-época, por isso ainda Ok, está. ainda está na fase Está de na construção. fase de construção. Está bem. E aqui vai o quê? Vai um amarelo. Pode ser, sim, amarelo. Por estar na praia. Ok, continuamos. Pá, esta foto é incrível. Também não conheço ainda o Paulo Major. Esse é o modelo da equipa. Mas há aqui um modelo, sim. Há aqui, É há modelo, aqui- é um modelo. Sim. Um modelo, sim, sem dúvida, é um modelo. É um modelo. Devo dizer que em relação aos outros, se calhar está com mais classe, mais Eu pinta, já, não? eu já o conheço há algum tempo, É. sei do que é capaz desta personagem, deste Beckham, por isso... É o nosso Beckham, achas que tem? É o Beckham, é. Ok. É o Beckham, este aqui é um Beckham, por isso este aqui tem que lhe dar... Qual é que era o primeiro Um cartão? cartão verde. Verde, pronto. Passou, isto é este verde. passa. É, por causa dos olhos só, nada. Ok. Isto é tipo os peixes, comes Sim, os olhos, aquele mas olhar, o resto não comes nada, é só os olhos. É Já só estou a isso, perceber. é mesmo só isso. Já está aqui um bocadinho de peixe no... É Eu gosto disso. o nosso Beckham, coitado. Pá, e finalmente, não menos importante, Pronto. Isso é cartão dourado, mas o VIP, por isso está a ver, porque eu, quando faço isto, depois começam a dizer, o Guta, por exemplo, que agora está aqui connosco, começa-me a dizer um mais velho deste a fazer estas coisas. E eu disse, eu não tenho idade, mano, a minha idade não, eu o que faço, não, senão já se por fosse acaso idade, achei este estava teu agora de look, fatinho. eu vi este teu look pela primeira vez quando nós fizemos no DIN, que apresentámos os equipamentos para esta temporada esportiva quando foste ter comigo à Feira de São Pedro. Ok. E se este gajo agora tem de cabelo cor-de-rosa, incrível. Achei curtido. Eu agora ia fazer, só que disse, não, já está inverno, deixa-me pôr uma cor mais tranquila. Qual é o critério? Mudas quando te apetece? Não, isto aqui isso já eu queria fazer. Só disse, não, vou deixar para o verão. Fui deixando, mas no verão fiz. Muito bem. Encerramos aqui a nossa rubrica Polícia da Moda. Pá, acho que isto devia haver todas as semanas. Devia passar a ser uma rubrica fixa deste programa. Vinhas cá, fazias e depois diz a tua vida. Está à vontade. O meu telemóvel o que tem mais é um bom arquivo dessas porcarias. Isso é garantido. Então, Porque vou-te como já- eu gozo muito, Pois, tenho que ter estar provas, preparado. né? Tens de Eu ter tenho que estar provas, preparado, porque eu gozo muito. Por isso, quando vem para cima de mim, já sei. Aliás, isso vai-me levar ao próximo tema, mas ainda assim vou-te já pedir, quando vier cá um Ivo, quando vier cá um Rafa Félix, estás à quando vontade. vier cá, Estás à conto com o arquivo. Garantidamente. Conto com o arquivo. Mas ainda sobre isso, há aqui uma coisa muito engraçada, que foi... falei com o Ivo para saber cenas tuas, não é? Claro. Para tentar se apanhar na curva. Ele até- E a respeito de apanhar na curva, ele contou-me de uma história que quem foi apanhado na curva foi ele, ou seja, ele estava-te a fazer uma partida e tu fizeste ali um bust brutal e apanhaste-o a fazer isso. Qual é esta história aqui? Ok. Aliás, até publicaste. Pois é, Que ele foi estava o a tentar, boneco. ele Porque estava- eu apanhei, eu sei. Mas é muito bom o ar dele assim meio... Eu disse, é um boneco, ele a pensar que me enganava. Só que depois levou, estás a ver? Então, mas diz-me uma coisa, tu não lhe disseste nada e publicaste isto sem ele saber? Não, eu gravei sem ele saber, Sem ele mas depois saber. publica quando cheguei a casa. Mas Porque sem nós ele saber que tinha sido gravado, ou seja, ele sabe que foi apanhado através do Instagram, não é? Ou não? Não. Imagina, eu gravei, depois, quando acabei de gravar, abri a porta e dei-lhe uma deste-lhe palmada, porque ok. o gajo já sabia, ele ficou logo assim, já sabia, mas depois gravei, depois me publiquei, que isso era garantido, porque era sempre a mesma coisa. Agora quem faz essas porcarias que já descobri é o Sr. Rafa Félix, mas deixa-o estar. Ou seja, o Rafa Félix saiu da casca, então. Saiu, fica-me a dar os nós nos atacadores. É porque no ano passado mesmo, quando o entrevistei por Aslo Grenal, ele estava muito tímido. Mas ele é assim, É? ele é assim. Mas com vocês agora, como já se sente mais à vontade, Vai soltando um bocadinho. vai-se soltando. Sim, Aliás, mas ele é aquela muito camisa, reservado, aquela muito camisa documenta isso. É isso mesmo. Muito bem, vou aqui regressar aqui ao meu arquivo. Quando foste campeão europeu, foste o único jogador do plantel que pediu dispensa do trabalho, não é? Isso é giro, não é? Nas Ajax, sim. Ok. E pedi porque... Mas era, por acaso, foi o que eu tinha dito na altura, que foi porque onde eu estava a trabalhar, a minha patroa era completamente tranquila, porque eu quando fui para lá eu expliquei-lhe logo
podia haver situações em que tinha que treinar ou jogar, então podia faltar. Então Claro. nessa altura foi tranquilo. Claro. Depois quando fomos campeões e voltámos, quando regressei ao trabalho, foi para aí logo um dia ou dois a seguir, ela pôs-me lá uma surpresa grande, que os miúdos fizeram um cartaz desenhado deles, etc. Foi uma coisa Espetáculo. muito boa. Quando chegas, tem a famosa visita ao Presidente e a famosa selfie onde tu tentas, de alguma forma, não sei se de propósito ou não, o nosso Presidente ficou aqui um bocadinho Ficou tapado, ficou atrás. Eu disse, ei, Pá, mas pronto, eu não né? fazia a mínima ideia. Só que depois, quando tirámos e fomos, porque isto aqui não. Imagina, a pessoa que é o Presidente, quando nós conhecemos, é uma pessoa completamente normal, simples, muito, muito tranquilo. E nós, se pedíssemos outra vez, ele tirava. Claro. Só que, como é a pessoa, e aquele respeito, aquela autoridade. Já nós- ninguém teve lá Não, também. não, deixa de tirar. Está-se bem, mas depois gozámos. Muito bem. E ele depois vimos e foi tranquilo. Tenho que dizer que o Tunha de hoje dava a este óculos, se calhar já cartão vermelho, ou não? Isso. Não, portanto, que isso já não existe. Já foi? Já, claro que não. Já. Há sempre o upgrade, obviamente. Claro que sim. Sempre. Já não te vou perguntar qual foi a sensação de seres campeão europeu, porque já me respondeste na Rosa Yeah, Bernal e yeah, obviamente yeah, que se foi o pináculo da tua carreira, não é? Sem dúvida. Ainda assim, esta seleção provou que não foi um episódio singular, o sucesso continua a vir de uma forma mais ou menos repetida, o que é... Aquilo foi um ponto de viragem bastante importante da seleção. Porque até então Era a seleção do quase, não é? é do quase. E não tinham ainda não havia formado aquela tal família que o Brás diz sempre. Nesse momento sinto que nós, por exemplo, na preparação até nós ficámos um mês e tal juntos. E não houve uma discussão sequer, nem um bate-boca, nada, zero. E aquele ambiente e todas as pessoas que estão a chegar juntam-se de forma natural, percebes? E parece, imagina, o Ziki, Passó, o Edu, Integram-se de uma forma harmoniosa, não é? isso, tranquilo. E os que saem mantêm contacto também. Quando digo que saem, passam a não fazer parte Sim, do sim, lote de sim. convocados, mas mantêm-se nesse círculo. Há uma espécie de um círculo de amizade que se mantém. Não, ou- da amizade, isso há sempre, percebes? Isso há sempre, por acaso, fora do contexto de seleção, há sempre, portanto, quando jogamos uns com os outros, ficamos sempre algum tempo a falar. Há pessoas ali que têm mais relação, uns com mais chegada que outros, etc. Mas há sempre uma relação muito, muito próxima, porque aquele momento, na Eslovénia, aquilo que nós construímos, aquilo que nós passámos juntos foi algo inédito, percebes? Tem um sabor especial porque foi a primeira, percebes? E foi um ponto de viragem bastante importante, porque então neste jogo agora com a Espanha, agora na finalíssima, senti algo que foi construído, foi que já não, entre aspas, respeitamos a Espanha, percebes? Já não o vemos a Espanha como se fosse um Godzilla. Sim, sim. E antigamente, quando nós jogávamos com a Espanha, Já não há complexo de inferioridade, não é? nada, zero. Nós somos melhores, ponto. Claro. E aquele discurso que o Brás deu, acho que foi num Mundial, que ele até manda o quadro ao chão. Aquilo espelha aquilo que ele sente por nós. Mas é puro. convicto, é convicto, puro, porque claro. ele, em conversas informais, ele diz mesmo, ele acredita muito. Por isso é que nós conseguimos fazer tal coisa e por isso é que estes agora conseguem ganhar tantos títulos, porque ele acredita mesmo muito e é verdade. E quando tu sentes que a pessoa que está contigo acredita mesmo em ti e no teu valor, tu Tu ainda disparas mais. disparas isso. Claro que sim. Olha, diz-me uma coisa, os teus colegas também me dizem que tu és um influencer digital e um nutricionista, Isso é a conversa deles. É? Gozam, mas depois pedem-me ajuda, percebes? tanto na parte do influencer como na da nutrição. É, mas a nutrição é só porque, por exemplo, eu gosto de me cuidar mais ainda, cada vez mais, porque quero estar a competir mais tempo. Mas essa parte é a parte da minha mulher, que ela é que gosta mesmo de nutrição. Então foi sempre me cuidando. Eu, não, por exemplo, em casa não tenho uma fritadeira, não tenho óleo, porque é coisa que eu... Nem sequer entra. raro, Não é? raro. Nem sequer entra. Não, é raro. Mano. Olha, e diz-me uma coisa, ouvi falar aqui também numas praxes aos júniores que chegam ao plantel sénior, que mete máquina de depilação. É isso. Isso acho que é um bocado agressivo, não é? Ou não? É agressivo? Não. Não? Eu acho que é os novos tempos.
Ok. E se eu estiver dentro daquele balneário, aquilo é impossível acontecer qualquer coisa. Mas é cabelo ou é outras partes? Outras partes. Cabelo não. Ok. Cabelo está quase. Ok, Cabelo está quase. É? Mas, Tá quase? mas é outras partes. está bem. Olha, Tunha, como tu sabes, este programa tem um conceito onde os convidados trazem uma prenda para oferecer ao programa, que depois fica aqui a decorar o nosso setup, já vai ficando cada vez mais, Yeah. mais composto Tenho e, aqui, portanto, tenho que te tenho perguntar aqui. o que é que tu tens aí para Tenho nós. aqui, tenho aqui uma revista Ok, autografada, que era a revista da seleção, que era que conta a nossa história de todos, percebes? Ok. Coisas que ninguém sabe, estás a ver? Ninguém conhece a nossa parte desde o início até termos ganho. E eu vi até coisas de jogadores que eu quando eu lia disse a sério, isto é verdade, e não sei Giro. o que foi. Yeah. muito fixe. Ainda bem. E está aí Olha. para vocês. Era a única que eu tinha lá em casa, mas olha, fica para ti. Fica aqui no museu, não fica para nós, fica no Museu do fica, Tupiense, e fica portanto para é o uma museu. peça de museu que fica aqui connosco. Ok. Eu vou tentar depois arranjar aqui uma maneira de pôr isto de maneira que não caia. Mas não foquem muito a minha foto, só favor. Calma, acabaste de me dar ouro para as está mãos, aqui, não é? está aqui. Cá estás. cima. Cá estás. Mas não sou o pior, atenção. Não sei se vou conseguir. Não mas, sou o pior. Eu não sou o pior. Vou fazer aqui um grande plano. Devo dizer que é a primeira vez na vida que te vejo sem barba, e se calhar a única, não é? Yeah. Mas depois um dia eu mostro fotos sem barba. Ok, eu vou deixar isto aqui assim, embora me pareça que ela vai querer cair. Ela vai aqui de certeza absoluta. Ok, vai cair, muito bem. Fica assim e depois a gente para o próximo episódio seguramente que ela já estará com o destaque que merece. Obrigado, Não, é mesmo uma tranquilo, daquelas que vai ficar aqui no panteão das importantes. O que é que eu tenho aqui mais? Última cidade de balneário já falámos, és um homem dos 7 ofícios também, não é? Vou finalmente aqui, porque já também estamos perto do final, perguntar-te duas ou três coisas relacionadas com a equipa. A primeira é saber se é que correu alguma coisa mal no ano passado, o que é que achas que foi? Foi a inexperiência, foi o preço da inexperiência ou achas que foi o choque frontal com a elevadíssima competitividade que existe na Liga Placar? Boa pergunta. Um bom tema. Um tema para Mais dia outro. podemos debater assim como num jantar com uma garrafa de vinho e Ok. debatermos. Isso é um bom tema É uma por ideia. acaso. É o seguinte, eu quando agora conhecendo o Clube Torrense, é um clube que não estava na nossa secção, obviamente, falando da nossa secção, é um clube que não estava habituado a perder. Desde o início até então, foi sempre a ganhar. E é normal que as pessoas, que haja esse choque muito grande, que foi o que aconteceu, mas eu acho que a época não correu bem em muitos aspectos, porque tivemos muitos treinadores, um diretor esportivo caiu, essa instabilidade depois transpareceu em nós, percebes? E quem está lá é os jogadores. Claro. E ok que a primeira divisão está a um nível muito elevado e temos Muito que mesmo. estar o que é muito bom, e apanhamos. E infelizmente apanhámos um ano que eu desde que jogo foi um ano mais difícil que eu via na primeira divisão, percebes? Muito competitivo e desciam 4, Pois. que era difícil, percebes? No fundo foi uma espécie de uma tempestade perfeita de fatores que fizeram um cocktail quase impossível de ultrapassar, não é? Pois, e depois, e mesmo assim, nós conseguimos competir porque fomos uma equipa que subimos de divisão e que não quisemos ficar presos cá atrás nas nossas linhas defensivas e depois esperar para atacar. Não, assumimos os jogos Não sempre também, ao jogo, jogámos em qualquer pavilhão, jogámos sem medo, o que é bom. Teve o desfecho que infelizmente foi descida de divisão, mas eu acredito piamente que isso faz parte de um crescimento, a parte da derrota, da parte negativa, porque é aí que nós possamos crescer, é aí que nós possamos aprender para que para o ano, quando subirmos de divisão, isso não aconteça, que as coisas estejam muito mais trabalhadas, que estejam mais delineadas e com o ano, agora por exemplo estamos agora com processos novos e acredito com esses processos com treinos diferentes, com treinos bidiários, acredito que isso é ainda um passo mais próximo daquilo que possamos estar para alcançar a primeira divisão e estar a competir lá
de forma regular. Para mais consistente. Isso. Muito bem, Tunha. Isto vai marcar aqui o fim do nosso episódio. Ok. Vou-te agradecer, mas sem antes dizer uma coisa que gostei, que foi, antes de estares aqui comigo, aqui no sítio das gravações, visitaste o museu e fizeste ali embaixo um comentário que eu achei muito fixe. Não vou dizer qual, porque acho que não é o momento da temporada para dizer o que é que tu disseste lá embaixo. Guarda. Mas vou guardá-lo e no fim da temporada, se esse comentário tiver sido profético, seguramente vamos voltar ao tema, porque acho que foi muito engraçado aquilo que tu disseste. É isso que nós queremos. Muito bem, Tunha, obrigadíssimo por teres vindo. Obrigado. Espero que a gente se reencontre, porque é sempre um prazer falar contigo. Quanto a si já sabe, Entre Linhas regressa para a semana com mais um convidado. Volte connosco. Até lá. Não, vocês são ganas abusados. Porra. Amigo, peço desculpa, a pizza não era para ti. Mano, tens ganas abusado, mano. Não vou dizer nada. Desculpa, amigo. Não, está-se bem. Um gajo esqueceu que tu agora tens six-pack, mano. Desculpa lá, mano. Não, tens ganas Pizza abusado, tu já não mano. comes, né? Mas eu vi Comes uma pizza de foto peixe, depois eu né? fui ao teu Insta. Hã? Hã? A antena, vai. Ele foi ao Instagram, ok. E viu. Larga-me da mão, mano. Larga-me o Insta. Não, tens ganas abusado, mano. Isso não vai passar, mano. Achas, estás maluco, ok? Já não está a gravar. Mano. Não, imagina há bocado estava a gravar de certeza, boy. Não, mano, não está, girl. Metes um gajo na vergonha, mano. É mesmo nojento, mano. Não tens vergonha, estás já há 3 anos. Não está a gravar, Só não os está a gravar, colegas, ó boneco. mano. Não precisas aparecer, não está a gravar, vai. Tá bem, eu já sei que não está a gravar. Antes que me esqueça, Boto. Se não tens vergonha, não é porque és meter um gajo na vergonha. Olha lá, mano. Diz. Achas que ele vai ficar lixado ou não? Hã? Achas que ele vai ficar lixado? Tá maluco, ok? Tu vias o Boto, ok?